A história de Antônio Nelson Tasca não começou no instante em que ele desapareceu. Começou antes, quando a estrada que liga Chapecó ao distrito de Colônia Sela passou a ser descrita pelos moradores como um trecho silencioso demais para uma área rural tão viva. Na noite de 14 de maio de 1983, nada parecia fora do normal. O céu estava limpo, o asfalto seco e o tráfego quase inexistente. Ainda assim, quem vive na região insiste que certas noites parecem observar quem passa, como se aguardassem o momento exato para revelar o que escondem. Tasca dirigia sozinho, cumprindo um compromisso simples. Era conhecido por ser metódico, pontual e cuidadoso ao volante. Não tinha histórico clínico, instabilidade emocional ou qualquer sinal de comportamento fora do comum. Essa normalidade é justamente o que torna seu relato tão desconcertante. Nada indicava que aquele seria o ponto de virada de toda a sua vida. Quando entrou no trecho mais isolado, sentiu algo que só conseguiu explicar depois. Não era medo nem dor. Era como se o ar tivesse ganhado densidade. A estrada parecia mais estreita, embora nada tivesse mudado fisicamente. Nesse instante, uma luz surgiu atrás do carro. Não vinha de outro veículo nem de um ponto fixo. Era intensa, porém suave, sem calor, sem oscilação, sem o comportamento comum de faróis. Apenas acompanhava o carro. Relatos de moradores reforçam esse detalhe. Naquela mesma noite, pessoas de Colônia Sela afirmaram ter visto um clarão incomum vindo da mata. Descreveram como alto demais para farol, baixo demais para estrela. Animais ficaram inquietos. Cães latiam para o vazio. Cavalos recuavam sem motivo aparente. Esses depoimentos só foram registrados dias depois, quando a história já circulava pela comunidade. Logo após ver a luz, a memória de Tasca se interrompe. Ele não relatou desmaio, dor ou ruído. Apenas um corte, como se tivesse sido removido do próprio tempo. Horas depois, um casal encontrou o carro parado no acostamento. Os policiais que chegaram disseram que o veículo estava posicionado com precisão incomum, sem marcas de frenagem ou colisão. O motor estava frio, incompatível com o trajeto curto que ele deveria ter percorrido. Dentro do carro, Tasca estava sentado, acordado, porém distante. Respondia lentamente, como alguém que tenta reorganizar pensamentos que não pertencem ao lugar onde está. Não havia ferimentos, apenas uma marca circular perfeita nas costas. Médicos não souberam explicar. Não era queimadura, não era irritação, não era trauma. Era simplesmente uma marca. Enquanto a polícia registrava o caso como evento não determinado, moradores relatavam que aquilo parecia ser a consequência de algo que já rondava a região havia dias. Caminhoneiros falaram sobre luzes pairando sobre a vegetação. Agricultores mencionaram sons metálicos vindos da mata. Nada foi incluído nos relatórios oficiais, mas ufólogos anotaram cada relato quando visitaram Chapecó semanas depois. Quando Tasca conseguiu organizar o que lembrava, descreveu um ambiente iluminado, sem paredes definidas, sem sombras. Disse ter percebido a presença de uma figura feminina, não humana, mas com uma espécie de compreensão silenciosa. Afirmou que não houve toque, ameaça ou confusão, havia apenas observação. Uma comunicação que não passava pela fala, e sim pela intenção. Essa parte do relato chamou atenção porque ele não se contradizia. Não exagerava, não tentava convencer ninguém, apenas falava com a serenidade de quem tenta traduzir algo que não foi feito para caber em palavras humanas. Enquanto isso, a estrada ficou famosa. Jovens iam até lá esperando ver a luz. Motoristas evitavam o trecho à noite. Famílias comentavam que o silêncio dali parecia carregar algo, como se a paisagem tivesse guardado uma memória. Jornais regionais noticiaram o caso nos primeiros dias. Depois, revistas de ufologia passaram a investigá-lo como uma das abduções mais consistentes do Brasil. A marca circular, os relatos de luzes, a ausência de explicações médicas e a calma de Tasca tornaram o episódio difícil de descartar. E foi somente no fim daquela semana que ele revelou o ponto mais inquietante. Disse que não sentiu que havia sido levado por engano. Disse que a experiência parecia uma resposta, não uma visita. Afirmou que a mensagem não era somente para ele, mas para todos nós quando estivermos prontos para entender. Foi a primeira vez que alguém ouviu a frase que mudaria o rumo das investigações. Eles não vieram me buscar. Vieram mostrar algo que ainda não sabemos que precisamos ver.
Nos dias após o incidente, Antônio Nelson Tasca parecia dividido entre estar presente e ainda preso a alguma lembrança que não conseguia traduzir por completo. Ele tentava retomar a vida, mas havia sempre um instante de silêncio antes de cada resposta, como se sua mente precisasse reorganizar algo antes de seguir. Pessoas próximas percebiam esse descompasso discreto, um tipo de atenção voltada para pontos que ninguém mais via. Quando começou a relatar o que lembrava, descreveu ter despertado em um ambiente iluminado de forma uniforme, sem sombras ou fonte de luz aparente. Não havia paredes, mas havia espaço. Ele dizia que tudo parecia ajustar-se aos seus pensamentos, como se o ambiente fosse consciente de sua presença. Repetia que não caminhou até lá, nem sabia em que momento havia sido levado, apenas despertou. Pesquisadores chamaram atenção para a coerência do relato, já que não apresentava contradições nem exageros. Tasca mencionou a presença de uma figura feminina. Não descrevia olhos, rosto ou membros, mas a sensação de feminilidade transmitida por uma espécie de compreensão tranquila. Ele não ouviu uma voz, mas entendeu mensagens. Não eram palavras, eram blocos de significado que surgiam prontos, como lembranças recém-formadas. A presença parecia observar seu estado emocional, não suas perguntas. A serenidade com que ele descrevia isso impressionava porque não havia medo, apenas cuidado. A parte central do relato envolvia um alerta. Tasca dizia que foi feito para entender que a humanidade atravessava um risco não percebido. Não falava em catástrofe, mas em um desvio silencioso, um ponto de virada. Chamava isso de ponto cego, um movimento coletivo que levaria a consequências sérias se continuasse despercebido. Insistia que a mensagem não era de ameaça, mas de responsabilidade. Ele a considerava parte do motivo pelo qual havia sido levado. Enquanto isso, a marca circular em suas costas continuava a intrigar os especialistas. Pequena, simétrica, sem dor ou inflamação. A ausência de qualquer indício clínico deixava o caso ainda mais estranho. Médicos descartaram queimaduras ou alergias. Ufólogos compararam com outros casos de tempo perdido registrados fora do Brasil. O desaparecimento completo da marca dias depois, sem transição, aumentou a especulação. A repercussão em Chapecó cresceu rapidamente. A estrada entre Chapecó e Colônia Sela se tornou assunto constante em mercados e postos de gasolina. Pessoas que nunca haviam relatado nada começaram a mencionar luzes vistas em anos anteriores. Famílias disseram que animais ficaram inquietos nos dias que antecederam o caso. Alguns motoristas afirmaram que sentiram mudanças repentinas de temperatura ao cruzar o trecho. A polícia manteve a versão oficial de desorientação temporária, mas agentes que estiveram no local comentavam fora dos registros que o silêncio da área era incomum. Jornais regionais relataram apenas o básico, mas revistas especializadas mergulharam no caso, entrevistando moradores e reunindo relatos ignorados pela investigação oficial. Foi graças a essas publicações que, décadas depois, o caso voltou a ganhar força na mídia nacional, quando arquivos digitalizados reapareceram. Tasca nunca tentou transformar sua experiência em espetáculo. Não buscou fama, não procurou atenção, não alterou detalhes. Seu relato permaneceu o mesmo até sua morte, em 2014. Essa constância é frequentemente citada pelos pesquisadores como um dos motivos pelos quais o caso é considerado um dos mais misteriosos e sólidos da ufologia brasileira. Ele falava como alguém que estava tentando descrever algo real, embora impossível de encaixar na linguagem comum. Com o tempo, a estrada ganhou reputação própria. Alguns evitam atravessá-la de madrugada. Outros dizem sentir uma pressão no peito ou uma sensação de serem observados, especialmente onde o carro foi encontrado. Não há registros oficiais de novos incidentes, mas relatos informais aparecem, quase sempre envolvendo luzes baixas se movendo sobre a vegetação ou silêncio repentino. Hoje o caso permanece aberto porque reúne elementos que resistem a explicações simples: a luz, o tempo perdido, a marca circular, a tranquilidade do relato e os testemunhos da comunidade. E porque a frase que Tasca dizia no fim de cada entrevista continua alimentando debates entre ufólogos: não foi uma visita. Foi uma resposta. Eu só não sei exatamente qual foi a pergunta. Essa sensação incompleta mantém o caso vivo.
Não pela falta de fechamento, mas pela impressão de que o episódio é apenas parte de algo maior, ainda invisível, mas presente igual ao silêncio que marcou a estrada antes que tudo começasse.